Nosso âncora, Marcelo Porto. É isso aí. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aí nos encontramos nesse privilégio que vocês me dão. Antes da gente começar a gravar, eu estava dizendo que eu estou tentando caprichar um pouquinho aqui na apresentação, porque afinal de contas eu tenho aqui um astro televisivo, um colunista da Folha de São Paulo e um professor titular da Universidade de São Paulo e eu aqui, né? Esse Paraíba metido no meio dessa turma boa aqui, que tem a sorte de uma vez por semana ter o privilégio de se encontrar com os nossos amigos para o nosso bate-papo. Então, voltando à tradição do nosso bate-papo, nosso especialista, né? O mais global de todos, Vitor Loyola, por gentileza aí, traga para nós os nossos. Parece que tem uma luzinha ali no final do túnel, ou ainda não, Vitor? É uma luz fraca, piscando lá. Não sei se é um trem ou a saída do túnel. Semana passada a gente teve uma redução importante de 5,2%, a maior redução percentual, né? Mas essa semana a gente até o momento está andando de lado. Então estamos na quinta-feira, hoje saiu um número 70 e poucos a mais que semana anterior. Então assim, não engatamos aquela sequência de descida, ainda faltam 3 dias, mas é muito difícil que aconteça mudanças bruscas, eu acho, tá? Mesmo porque um desses 3 dias é um dia de números baixos, que é domingo, então provavelmente nós vamos terminar parecido com a semana passada. Não sobe, é verdade, mas assim, o cenário também não muda muito. Você tem os estados que estão caindo, deixando isso para trás, os outros subindo, a composição dos que estão caindo com os que estão subindo, dá esse reme-reme aí que nós estamos vivendo, né? O Rio de Janeiro parece que voltou a cair, eles tinham tido uma semana ruim anterior. São Paulo, por outro lado, deu aquele sinal que vou cair, mas mudou de ideia, está andando de lado. Então a gente está vivendo aí nessa eterna expectativa da descida, né? A verdade é que, se empiricamente, quando você está muito além dos 500, 600 óbitos por milhão, você começa a cair. Isso aconteceu em outros lugares. Então, o Brasil ainda não chegou nos 500 como um todo. Os lugares que estão muito avançados já estão caindo, né? Então, Amazonas, Pará, esses aí passaram bastante dos 600, 700, já estão caindo. Então, a impressão que se tem é que, de fato, quando você atinge um determinado número de mortos, essa é uma segunda derivada de uma população suficientemente infectada para dificultar a progressão da doença, né? Então, se for assim, é possível esperar que em algum momento todo mundo vai cair. Nós já temos aí uns 5 ou 6 estados com uma queda consistente, já com um índice de novos óbitos muito baixo. E assim, uma hora todo mundo chega lá, né? O problema é aguentar essa espera, né? A cidade de São Paulo está num número que ainda não é baixo, mas numa franca descendência. Então, deve cair, deve logo se livrar disso aí. Mas a gente fica nesse lero-lero, platôzão e tudo mais. Enfim, mas ela está passando, né? Hoje eu saí aqui, eu tive que ir no shopping, aqui em São Paulo, o shopping estava normal, todo mundo de máscara e tal, cheio, trânsito na rua, vejo as pessoas nos ônibus mascaradas, vejo o pessoal no ponto de ônibus mascarado. Eu acho que também temos que reaprender a viver nessas condições até que não é chegue uma assaltante vacina. não, né, Vitor? Oi? Mascarado, mas não é assaltante não, né? Não, mascarado sem assaltar. Agora está todo mundo parecido, né? Ô, Vitor, você é nosso especialista em acompanhar os números aí, mas tem pelo menos um indicador, assim, que, a meu ver, dá uma medida de que talvez a gente tenha que ter aí um pouco mais de esperança, né? Ao que consta, ontem ou anteontem foi a primeira vez desde o início da pandemia que o Jornal Nacional começou não falando do Covid e do número de mortos, né? É verdade. Se a gente considerar aí o quanto a imprensa tá perdendo, quanto foi tendenciosa, né?
nessa cobertura, talvez esse seja um bom indicador. Inclusive, alguém mediu aí a quantidade de minutos dedicada ao tema do Jornal Nacional, que no começo eram 30, agora está menos de 10. Aos poucos vai diminuindo, né? Você acaba também se adaptando, isso acaba não vendendo mais, né? Ninguém mais quer saber de tanta Covid para lá e Covid para cá. Temos as polêmicas do Covid, né? A primeira polêmica era a hidroxicloroquina. Polêmica da hora é volta às aulas ou não volta às aulas. Enfim, é assim, você toma vacina chinesa ou não toma? Ou se semana tem. você ou se Agora você toma a ozônio, né? vacina ou não. Você toma ozônio ou não toma? Eu ainda sou da época que eu prefiro que ao invés de entrar ozônio, saia o metano, né? Acho melhor. Eu também prefiro isso. Ai, ai. Mas então assim, o quadro não mudou. A gente tinha aquela expectativa de que poderia descer de novo uns 5%. Eu acho que ela não se realiza. Temos aquela esculhambação tradicional, né? Essa semana foi Minas Gerais que não divulgou os números. Semana passada, São Paulo ficou sem divulgar um dia. Na retrasada foi o Rio de Janeiro. Então, é uma grande esculhambação. Mas, assim, dentro do que é possível ler, é um cenário de estabilidade com viés de queda. Só que, assim, na verdade, são 27 pandemias. Então, também não adianta a gente chegar e falar, oh, que bom, o Brasil está caindo. Lá nos Estados do Sul não está. Então, para eles não adianta, né? Eu acho que importa mais o que está acontecendo na sua região. Então, cada um tem uma realidade. São Paulo, por exemplo, São Paulo capital tem números bons, está caindo. Ótimo para nós que estamos aqui. Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre não estão experimentando essa sensação. Então, assim, eu acho que é um negócio que está ficando cada vez mais regionalizado. Em algum momento, todo mundo vai escapar dessa. Eu acho que a grande pergunta que se faz aqui, eu mandei para vocês, eu acho que isso vai ser uma pergunta, acho que a pandemia vai acabar, mas vai deixar muitos assuntos em aberto. Eu mandei para vocês, não sei se eu mandei, eu acho que eu mandei a cópia dos primeiros resultados econômicos na Europa e veja que a Suécia disparado é o melhor desempenho. Mas é só econômico, né? Só econômico. É. Mas em termos de óbitos, ela não está entre os piores. Ela é ruim, mas não está entre os top. E ela é ruim nessa fotografia, né? Na fotografia, no filme a gente não sabe. A tendência é que daqui para frente o número de mortos lá seja menor, enquanto os outros, ainda que menores, podem ser que ao longo do tempo o montante acumulado seja igual, mas que para a Suécia, eventualmente, com um custo econômico menor, né? Eu acho que esse número é um número a ser monitorado, inclusive o número de óbitos no futuro, porque você tem aquela teoria lá de um estudo do Imperial College, e pelo perfil demográfico dos óbitos, você pode concluir isso, que 80% dos óbitos do Covid, um estudo divulgado em maio, tá? Então, pode ser que nem seja conclusivo e nem tenha sido validado por pares e tudo mais. 80% dos óbitos do Covid aconteceriam de qualquer jeito nos próximos 12 meses, dado o perfil dos óbitos. Entendi. Então, se isso for verdade, ele é um acelerador. E se isso for verdade, a Suécia vai ter uma redução nos óbitos nos próximos 12 meses da população mais idosa, que foi a mais impactada lá, né, nos asilos e tudo mais. E se isso for verdade, num horizonte de 12 meses, Suécia, Noruega, Dinamarca, etc., estariam mais ou menos niveladas. Eu acho que, assim, é ver para crer, né? Mas eu, por exemplo, respeito muito essa estratégia que eles adotaram. Eles adotaram, foram em frente contra o mundo e não ficaram tão mal. Nesse momento estão todos iguais à Suécia na Europa. E em termos relativos, eles estão, de fato, em quarto, quinto lugar lá, em termos de óbitos, mas não ficaram pior que Espanha, nem que Itália, nem que Reino Unido, Inglaterra, nem que Bélgica. Então, assim, daria para fazer a Suécia no Brasil? Provavelmente não no começo, porque isso aqui ia ser um barato-avô, né? Mas talvez no momento seguinte, onde já se tivesse a urgência na cabeça das pessoas, talvez, né? Não sei. Mas eu acho que é um tema que tem uma diferença cultural aí, né? Que os caras já têm um distanciamento social natural, né? Coisa que aqui no Brasil é muito difícil. Por temas culturais, nós não somos uma sociedade de distanciamento, né? Nós somos uma sociedade de proximidade. Então, falar para ter distanciamento aqui dói muito mais do que em outros lugares, né? Mas
tá aí uma estratégia que, e no fundo, ela meio que ela é um contra-exemplo para várias teorias, né? Então, eu falo, não pode abrir escola, mas ela nunca fechou, a Suécia nunca fechou escola. Então, assim, ninguém sabe nada, a verdade é essa. Não, mas Ninguém assim, sabe nada. mas é que eu acho que eles foram, assim, você tem sempre várias decisões a tomar, ou várias possibilidades de condutas a tomar. Eu acho que o que foi a tomada foi a pior possível. Tinha outras no meio do caminho. Por exemplo, Quem você está podia falando? Aqui no Brasil, na Suécia? aqui no Brasil É, e em outros Sim. países do mundo. Por exemplo, no começo da pandemia, os médicos não estavam nem recomendando usar máscara. isso. Certo? Como é que não usa máscara? Tem que usar máscara. E assim, e se usasse máscara, o contágio seria muito menor. Verdade. Então, E máscara, o risco que você corre é de não acontecer nada, né? Se mesmo que não tivesse efeito, mal não iria fazer, né? Então não É tinha por que verdade. não usar, né? exatamente. É uma das coisas que me deixou bastante intrigado, vamos dizer assim, porque até tive uma discussão com a minha irmã, que é médica, que ela não queria que eu usasse máscara. Eu falei, como você não quer que eu use máscara? Eu sou diabético e tudo. Aí ela falou, não preciso usar máscara. Eu falei, como não preciso usar máscara? Entendeu? É uma coisa meio insana, mas ela estava seguindo naquela ocasião o protocolo lá de não usar máscara, mas tinha que usar máscara. É uma coisa meio óbvia isso, né? Entre outras coisas, né? Fazer isolamento vertical, em vez de fazer isolamento horizontal, propaganda de higienização, todas essas coisas para evitar um pouco isso e tal. E eu acho que a gente poderia ter deixado, poderia ter feito o fechamento das coisas, né? O confinamento poderia ser segmentado, poderia ter sido feito um plano para isso. E havia tempo para fazer um plano para isso. Poderia ser. Eu acho, em linha com o que você está falando, Rodrigo, a sensação que eu tenho é que tudo foi muito no jeitão e nada foi muito criterioso, né? Por exemplo, cidades que estavam em momentos diferentes do ciclo da pandemia deveriam adotar medidas específicas cada qual, né? Como o Vitor sempre lembra a gente que são 27 pandemias, né? Como é que eu, num determinado ciclo da pandemia, vou adotar a mesma medida de que outra cidade que não chegou naquele momento ainda? Então, acho que assim, eu, particularmente, talvez seja um viés pelo meu campo de atuação, o que sempre me chamou muito a atenção desde o começo foi essa inconsequência econômica, né? A pouca atenção que, em geral, se deu para as consequências econômicas dessas medidas que foram tomadas de forma absolutamente sem fundamento, de maneira inconsequente, porque assim tem uma conta gigante que já está chegando, já vem chegando, né? E que talvez a gente não tenha nem as métricas necessárias para medir, mas isso sempre me assustou e é uma pena que o nosso presidente, ainda que possa em algum momento ter feito esse alerta, se comunicar tão mal de que aquilo que ele tinha dito que era tão procedência foi tão maldito que talvez não tenha tido a atenção devida, né? Tipo um cara que toma umas pingas, fala umas verdades, mas como ele tá bêbado, ninguém dá muita atenção, né? Não, mas é difícil, porque mesmo a Inglaterra inicialmente não tinha o confinamento total e depois eles adotaram porque ficaram com medo. Era uma pressão muito grande para decretar o confinamento, entendeu? Uma pressão enorme da imprensa, todo mundo meio desesperado. Não sei bem Sim. se foi, eu não sei. Às vezes eu desconfio que isso daí foi meio planejado, tudo, não tenho certeza, né? Teoria da conspiração, mas, cara, é muito estranho essas medidas no sentido de que os políticos tomaram dessas decisões muito precipitadamente e aparentemente não avaliaram o impacto disso na sua própria eleição, né? Então é meio estranho isso que aconteceu. Rodrigo, eu tô lembrando de uma discussão que eu tive, até escrevi um artigo sobre isso, que era o nível de aversão ao risco, o nível político de aversão ao risco muito elevado. O que acontece? Se eu tenho muita morte agora, todo mundo vai associar a morte a mim. Mas se eu crio uma crise lá na frente, ninguém vai lembrar que eu que criei essa crise. A crise vai ficar na mão do próximo. Então eu pulo fora desse barco, vou para outro barco e deixo a conta na mão do cara que está pegando. É um pouco que a gente viu com o Temer pegando da Dilma, é um pouco que o Bolsonaro pegou
da época do PT, coisas do tipo. Você botou fogo lá, botou álcool na fogueira lá atrás e a bomba estourou agora. E muita gente associando o cara do dia aqui como culpado. Então, acho que tem um pouco disso também. É uma questão elevadíssima o risco dos políticos Eu acho que a terem corpos na... Mas a incerteza é grande. Ele não sabia quanto que ia morrer essas coisas, entendeu? Era tudo um chute. Mas E na ele tinha, dúvida... e havia certeza de que a economia ia afundar. Isso era uma Mas certeza. assim, eu acho que na época você tinha o pânico instaurado, né? Pouco se sabia, o que nós sabíamos eram as imagens da Itália com aquela fila de caixão. Enfim. Você imagine esse negócio chegando no Brasil, informação zero, e com a possibilidade de alguém peitar o confinamento na época e, se por acaso desse errado, receber nos ombros toda a responsabilidade por um excesso de mortes. Então, assim, de fato, na largada, eu acho que houve estava todo mundo em pânico. Só que eu acho que dali 2, 3 semanas já era possível fazer Exatamente. ajuste de rota. A partir do primeiro mês, já se poderia ter uma percepção do impacto econômico que essas medidas absurdas, tresloucadas que foram tomadas, poderiam gerar na curva do tempo. Eu tenho certeza, mas como o Cleveland falou, eu acho que ele foi certeiro nisso, né? É quem que vai pagar essa conta, que não seja eu, né? Batata quente, vai passando aí até uma hora alguém ter que abraçar a criança. Bom, meus amigos... Só para finalizar, mesmo porque a crise econômica vai na conta do presidente da República. Raramente as pessoas associam ao governador ou ao prefeito. Exatamente. Isso. Bom, podemos avançar? O que é um erro, né? Mas ele recebe o ônus e às vezes o bônus também, que não tem nada a ver com ele, né? Mas é isso, a gente personaliza isso. Bom, simbora lá, falar um pouco dos indicadores econômicos, né? O Brasil aí teve a divulgação do PMI, 58,10, bastante acima da expectativa anterior, que era da expectativa do mercado, que era de 51%, né? Esse é um indicador que oscila ali a partir de 50%, para cima ou para baixo, dadas o nível de atividade. E esse número também coloca o Brasil numa posição destacada, que, salvo não estiver enganado, entre as 25 ou 30 maiores economias, foi o melhor indicador de um país no mundo no mês de julho. Mas nós temos aí dados conflitantes, né? A gente, apesar de ter tido recentemente um CAGED também muito positivo, o PNAD agora, né, Cleveland, veio um número muito ruim, que apesar de ser talvez em linha com a expectativa do mercado, mas também dá uma ordem de grandeza do problema que a gente está lidando. Não, eu acho honestamente que, de novo, a gente ainda não sabe qual é o tamanho, qual vai ser o impacto dessa crise. Eu tenho acompanhado muitas empresas, muitos setores, e vejo principalmente os setores mais geradores de mão de obra com problemas, e problemas sérios. Estou vendo empresa que já quebrou, empresa que está quebrando, empresa que não sabe, mas vai quebrar, porque não tem fluxo de caixa para bancar essa crise. Então, a gente não sabe exatamente para onde que esse negócio vai caminhar, a gente sabe que vai ser problemático, a gente sabe que vai ter que ter dinheiro público, não vai ter jeito, mas o tamanho da encrenca a gente não sabe. Agora a gente não sabe. E a gente vai saber menos ainda se em algum momento a gente for acabar com o auxílio emergencial, porque aí um pouco está movimentando o pequeno negócio. Eu acho que vai ter muita... A gente vai ter que esperar mais pelo menos uns 3 meses para ter uma ideia mais clara de para onde vai caminhar a economia brasileira. A única coisa que eu sei, como eu venho dizendo, é que as finanças públicas vão para um buraco sem tamanho nunca antes visto. Isso eu não tenho a mínima dúvida, ainda mais olhando como o Congresso tem agido. Ô, Vitor, você que trabalha com crédito aí, como é que nesses últimos dias você tem sentido a atividade? Qual que é a sua impressão, mesmo como empresário no seu dia a dia? A atividade está retomando. Estamos retomando, diria, 90% do pré-pandemia em termos de demanda. Agora, no crédito, isso varia de segmento para segmento, né? O crédito para pequenos empresários secou. Então, assim,
lamentavelmente ou infelizmente, é o seu segmento que sofre as primeiras consequências. Ele já é um segmento naturalmente mais arriscado, né, porque você tem uma mortalidade de empresas muito alta. Mais Então, em competitivo. condições normais, já é um segmento mais difícil, não tem acesso tão fácil a crédito, é mais complicado. E durante uma situação como essa, dado que eles são os primeiros a sofrer, as instituições pisam no freio imediatamente. Então, você tem acesso a mais restrito e quando tem, está mais caro. Acaba sendo um ciclo desbalanceando o sistema, né? Você tem nesse segmento você tem mais demanda e menos oferta. E isso vai ser um problema, porque daqui a quando essa pandemia passar, você vai ter empresas muito endividadas ou inadimplentes à beira de uma situação de bancarrota, né? Vai haver uma retomada. Agora, não sei como é que vai ser essa retomada do crédito, particularmente nesse segmento de pequenas e médias. Na pessoa física, isso não muda tanto, porque você acaba sempre se adequando, né? Mas o segmento de pequenas e médias empresas vai sofrer demais. Não, isso aí, nós estamos não estamos longe de terminar isso aí, porque quando a maré voltar, nós vamos ver muitos corpos pelo caminho, né? Meio mórbido dizer isso, mas no fundo é isso que vai acontecer do ponto de vista empresarial. Só complementar uma coisa, tá, Vitor, Marcelo? Eu tenho acompanhado os dados de pedidos de recuperação judicial e é questão de 2 meses, estáveis com relação a um ano anterior que já tinha sido alto. Recentemente, vai crescer novamente e o impacto disso, eu acho que a gente vai comer daqui a uns 2, 3 meses, tá? Porque as empresas estão lutando ainda, mas muitas delas vão quebrar. Rodrigo, e você, está olhando o copo meio cheio ou meio vazio? Bom, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que a análise do Cleveland e do Vitor foi muito boa. Eu estou olhando meio cheio. Eu estou olhando meio cheio, porque é um bom sinal, né? Mas ainda nós estamos na dinâmica. Eu acho que houve algumas medidas aí para suavizar um pouco a crise. Elas não sei se elas vão resolver muito. A gente vai ter que observar aí o que vai acontecer. Mas nesse momento, quando eu vejo esse indicador, é lógico, é um indicador bom. Agora, pode ser instável, né? A gente não sabe ainda. Pode reverter a qualquer momento, assim como caiu bruscamente, pode cair de novo bruscamente, sei lá. Os demais companheiros aí falaram o que precisava ser falado, né? A gente não sabe ainda bem o que vai acontecer. No mercado financeiro, eu aprendi uma frase sobre volatilidade com um grande amigo meu, Ayrton Kellner, um cara especialista em derivativos, que ele definia a volatilidade assim, né? Pedra na lagoa não faz uma onda só, né? Então, muitas vezes, essa recuperação abrupta, ela é muito mais resultado também de um movimento que o antecedeu do que necessariamente esse sinal de uma tendência. Então, vamos esperar um pouquinho mais, vamos torcer e que tomara aí que a gente consiga recuperar antes do tempo, que no final das contas, né? Estamos todo mundo no mesmo barco e se ele afundar, a gente afunda junto. Bom, vamos avançar aqui no nosso bate-papo. O ministro Alexandre de Moraes aí avançou, né, na sua medida em relação à censura no Twitter, né? Não satisfeito no primeiro momento de fazer valer a sua medida aqui no Brasil, né? Os internautas começaram a mudar suas configurações para os Estados Unidos, assim como aqueles que estão sendo perseguidos por essa medida absurda. E então o ministro estendeu a sua medida para o âmbito exterior, não que obviamente tenha abrangência sobre isso, né? Mas ele ameaçando multar pesadamente a companhia, que por conta disso, ainda que se manifestando publicamente por se tratar de um exagero, acabou acatando a medida. Eu queria a impressão de vocês aí,
sobre o que vocês acham dessa medida, que se a gente já achava na semana passada algo impensável em território nacional, expandir para o mundo. Começa aí para variar com o Cleveland. Obrigado, hein, Marcelo. Eu não sei o que eu tenho mais para falar sobre essa história. Acho tão surreal. E tão surreal a gente aceitar isso de uma maneira tranquila. De novo, semana passada a gente falou sobre a possibilidade de ministros extrapolarem e punições para ministros. Eu acho que é um caso clássico de extrapolação. Eu não duvido nada que amanhã ou depois ele solte alguma medida proibindo que alguém queira transferir a sua conta para Marte, Júpiter, ou Saturno, ou Plutão, coisa do tipo, porque é tão surreal essa história, ao meu ver. Assim, um processo que começou totalmente errado, continua errado, com medidas erradas e com decisões estapafúrdias. E o pior é que eu vejo uma OAB da vida, que tanto fala que defende a democracia, vejo pessoas, vejo até juristas que estão quietos, calados. Isso me causa estranheza. Vitor, suas considerações. Mais do que já foi dito, o que me choca é o silêncio, né? O silêncio de algumas entidades importantes que só porque ele está combatendo o seu adversário, quem não gosta, se cala diante de uma aberração dessa, né? É muito lamentável. O cara está fazendo e desfazendo e ninguém, absolutamente ninguém de peso contestando, a não ser, obviamente, essa indignação que a gente vê nas redes sociais e tudo mais. Mas é uma vergonha suprema, eu diria. Rodrigo. Bom, é um claro abuso de autoridade, né? É um absurdo o sujeito ameaçar o funcionário do Facebook local se ele não cumprir a ordem global. É impensável isso. O silêncio das pessoas também é bastante característico, né? Todo mundo deveria estar protestando contra isso que está acontecendo. Mas tem uma coisa que me incomodou muito, é a postura da plataforma. A plataforma deveria enfrentar isso, né? Em nome dos seus usuários. E eu fico um pouco abismado com essa postura passiva da plataforma, né? De não se colocar agressivamente contra isso. Agressivamente. Eles não foram agressivos, eles foram passivos, né? Então, é uma característica, é o tipo da coisa assim, se o usuário fosse consciente, ele saía da plataforma. Mas ele não tem toda a informação que está envolvida nisso, então fica tudo como está. Mas o usuário deveria, em princípio, se preocupar de estar usando uma plataforma que pode cancelá-lo por uma medida judicial estapafúrdia. E em âmbito global, né? O que me assusta, assim como todos vocês, a questão do silêncio, né? Da imprensa, de políticos em geral, de qualquer pessoa que se diz minimamente democrática, né? Isso é um princípio elementar, né? Vou lutar até com a minha vida para você ter o direito de discordar de mim. É o fato de que um único ministro ser capaz, de forma monocrática, tomar uma decisão como essa. Que assim, isso vai muito, mais absurdamente além do que simplesmente o bloqueio daqueles usuários ali, daquele conteúdo. É muito mais que isso, né? Porque o que está em questão aqui é um conceito de liberdade de expressão. Que o cara lá fale o que ele bem entender, e se ele ofender alguém, se ele faltar com a verdade, se ele caluniar, se ele difamar, se ele estiver cometendo algum crime. Mas é que, na verdade, quando você bloqueia o perfil, você está punindo aquelas pessoas e as pessoas que acompanham aquelas pessoas até pelo que ainda não foi dito. Porque não é uma punição que se restringe a pontuar sobre algo que foi dito
e que mereça ser tratado, ou que pode ser tratado ou denunciado como o cometimento de um crime. É muito mais que isso. Você está tirando daquelas pessoas o direito delas se expressarem, então elas estão sendo punidas até pelo aquilo que elas não tiveram a oportunidade de dizer. E as pessoas que eventualmente acompanham essas pessoas estão sendo punidas e não poder compartilhar essas ideias. É algo assustador. E assim, se a nossa imprensa vem numa queda livre de credibilidade, esse silêncio obsequioso, né? Porque para mim, todos os jornais minimamente democráticos e que tem como valor, deveria ter como valor pétreo a liberdade de expressão, eles deveriam fazer até um editorial conjunto, né? A gente tinha que, sei lá, sair para as ruas. É realmente assustador que um único ministro possa calar as pessoas e que fazer essa ordem valer por todo o globo terrestre. Mas vamos lá. Sempre falar do STF é difícil falar positivamente e é sempre um saco falar, mas infelizmente a gente tem que falar, né? Essa semana aí o ministro Fachin deu uma equilibrada no jogo, né? O procurador Augusto Aras tinha lançado aí uma primeira onda de ataques à Lava Jato, tinha conseguido, através de uma medida do presidente do STF, Dias Toffoli, acesso a todo o material da Lava Jato, algo que está sendo discutido, e o ministro Fachin reviu essa decisão, relator ele do processo, né? Reviu a decisão do plantonista, como diz o Vitor, né? Mas também o Fachin sofreu uma derrota. Essa semana, na segunda turma, a delação do Palocci foi desqualificada porque foi alegada uma eventual suspeição do Moro, né? Eu queria as considerações de vocês sobre esses dois episódios. Eu vou fazer o seguinte: não vou começar pelo meu amigo Cleveland, vou fazer na sequência, vou fazer na sequência que está aparecendo para mim aqui, né? Agora do final para o começo. E aí, Rodrigão, para não te deixar batata quente do pessoal, né? Deixar esgotar o tema. Afinal de contas, nossos colegas são muito eficientes nos seus comentários. Quais são as suas impressões aí sobre esses dois episódios envolvendo aí o gol contra e a favor? Bom, é difícil dizer, né? Assim, o Fachin, foi o Fachin devolver o processo para Curitiba, né? Ou não dar acesso para o pessoal de Brasília, foi uma medida um pouco curiosa. E eu não entendi. Curiosa como várias coisas curiosas têm acontecido. Porque, em princípio, eu acreditaria que ele não teria nenhuma razão para fazer isso, né? A única razão que eu encontro é alguma razão, tipo, ele é amigo do pessoal de Curitiba porque ele é de Curitiba, não sei. É um pouco estranho. Mas é a medida acertada. Nesse ponto tem que dizer que ele acertou, né? Por isso que o gol a favor, ele acertou. Acho que foi providencial, né? Dar uma limitada ali nos voos do Procurador-Geral da República. E eu acredito que, apesar do Fachin ser petista, tudo indica que isso não está contaminando as decisões dele, né? Então, isso me pareceu bastante razoável. A questão do gol contra não foi culpa dele, ele estava lá, ele relatou o pedido de exclusão da denúncia do Palocci do processo, foi voto vencido pelos outros dois ministros e a vergonha nacional é os outros dois membros que fazem parte do colegiado não estarem presentes sem nenhuma razão, né? Não tem muita explicação. Por que não estão presentes? Sei lá. É um mistério, né? É um mistério. Mas deveriam estar presentes e deveriam. Talvez nem tanto assim, né? Olha, eu não fiquei sabendo por que eles não estavam presentes. Eu posso até imaginar um monte de coisa, mas não fiquei sabendo, né? Então. E aí, Vitor, contaram para você, tem... Vitor, por que eles estavam ausentes? Pode falar que foi problema da internet. Eu vou falar, eles não têm razão nenhuma para não estar. Estão em casa, é dia de trabalho, eles têm que trabalhar. Agora, eu acho que essa situação de minoria do Fachin, talvez o placar fosse 3-2, né? A Carmen ia votar com o Fachin e o Celso de Mello ia votar com os outros dois.
Então, essa segunda turma dá sempre 3-2 para a impunidade. Isso é normal. Está dado o placar. Você tem a dupla de guerrilheiros da impunidade, um que é o petista raiz, que é o Lewandowski, provavelmente em todos os processos já julgados que ele participou, em que tinha alguma causa do PT na mesa, ele sempre votou com o PT 100% das vezes. Né? O Fachin, ele foi eleitor da Dilma, mas ele nunca teve uma participação de partidário nem nada. Ele foi eleitor da Dilma em 2010. Então, assim, dá até para perdoá-lo, vai. A postura mas ele fez dele, declaração pública a favor da Dilma, do PT. É isso, lá em 2010. Mas foi em 2010. Enfim, ele, como juiz, ele não se mostrou em nenhum momento contaminado por questões ideológicas desde que assumiu o Supremo. Acho que ele tem um comportamento super, super correto. Óbvio que tem lá suas opiniões e tudo mais, mas assim, você não pode... A correção dele, assim, o viés dele é um cara extremamente embasado, né? Eu vou dizer que, assim, isso para mim só mostra o quão importante é essa nomeação de novembro, que eu tenho lá meus receios, tá? Porque tá o placar. Vamos lembrar que esse placar no Supremo tá 6-5. É o placar que derrubou a segunda instância, 6-5. Vai sair um dos 6, que é o Celso de Mello, em novembro. Vai sair outro dos 6, que é o Marco Aurélio, ano que vem. Então, assim, a gente pode reclamar do Supremo e tudo mais, mas está nas mãos do Bolsonaro fazer uma composição dentro desse Supremo, que a gente sabe que é uma casa maior gerador de segurança jurídica do Brasil, que é uma, enfim, podemos adjetivá-lo de todas as maneiras não louváveis, mas está 6-5. Em novembro dá para virar 6-5 em prol de uma justiça mais diligente e menos complacente com a bandalheira. E ano que vem dá para virar 7-4. Está nas mãos do Bolsonaro. Então, assim, eu considero que um dos eventos mais importantes do ano será a nomeação do novo ministro supremo em setembro. Esse evento de 2-1 é só para mostrar um pouco disso. Porque lá, se bobeou, você perde. Você perde uma causa dessa, né? Então, assim, é lamentável, não sei o quanto isso tem impacto, não sei se o fato de ser 2-1 pode ser revertido. Eu, de fato, não sou um jurista, não tenho conhecimento técnico para dizer se dá para reverter esse placar, depois tem coisas no pleno. O quão complicado é essa questão o quão importante esse negócio da delação do Palocci para a condenação, não sei também. O fato é que existe uma agenda, né, uma agenda para anular a primeira condenação do Lula, para colocar o Moro sob suspensão. Ele já foi condenado depois por uma juíza que nem é o Moro, né? Existe toda uma agenda para libertar para limpar o nosso divino corrupto. E quem sabe proporcionar a ele a condição de disputar a eleição. Se ele fizer isso, vai ser surrado, na minha opinião. Será surrado, mas será, antes dele ser surrado, se a gente chegar nesse ponto, será talvez uma vergonha de 1000 anos, né? Vai ser a prova de que nada é muito sério aqui no Brasil. Agora, não, mas aí vai ser resultado, vai ser o mesmo resultado que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, né? Eu estou entendendo que a gente está meio que reproduzindo o que aconteceu lá. Só que lá foi via legislativa, aqui está sendo. Mas lá mataram o juiz, né? O Moro que se cuide, então. Não, mas depois disso eles reverteram tudo via legislativo. E aqui está sendo via judiciário, só isso. Eu acho que é só essa diferença. É verdade. Salvo engano. É isso. Está bem parecido. Mas, de qualquer maneira, em novembro, existe uma nomeação importantíssima. E aí vamos ver quem o Bolsonaro nomeia. Se ele for nomear alguém do quilate do Augusto Aras, está tudo perdido. Aí me desculpa. Aí é pegar o boné e desencana, porque aí não vai dar. Então, acho que vai ser decisiva essa nomeação de novembro. Nós vamos voltar a falar disso aqui depois. Hein? E aí, Cleveland, a Suprema Corte deixou de ser a defensora da Constituição para ser um palco político? Vamos lá. Em primeiro lugar, a decisão do Fachin, correta na minha visão, de mandar devolver tudo, é inócua, porque os dados já tiveram acesso. E quem teve acesso, eu não confio nem um pouco que
vá devolver e vá manter todo o cuidado. Aliás, eu acho que informação demais na mão de alguém concentra poder demais. Isso não deveria nunca ter ido para lá, deveria ter sido dado uma liminar de pronto. Com relação à suspeição do Moro, Marcelo, talvez você não se lembre, mas eu lembro exatamente do dia que o Moro ele resolveu aceitar. E a gente até, na nossa timeline, a gente conversou sobre isso, e eu falei, eu acho que essa decisão é péssima. E via como péssima por várias razões. Ele estava entrando num lugar que ele não conhecia, ambiente político. Primeiro lugar. Segundo lugar, ele estava saindo de uma decisão que ele poderia ter feito história. Ter ficado lá, como juiz, ter deixado tudo passar, a hora que o caso todo acabasse, aí ele tomaria a decisão que ele quisesse. Mas eu acho que o maior erro que ele cometeu, tendo boas intenções, foi achar que ele poderia sair de lá naquele momento impunemente, que essa desculpa não apareceria em algum momento no judiciário. E tá aí, foi a desculpa perfeita para um Gilmar Mendes da vida, que não tem nenhum compromisso com nada, ele tem compromisso com o que ele mais quer, no momento que ele mais quer. O Lewandowski, que a gente já conhece. O Celso de Mello, posso concordar ou discordar, mas pelo menos ele tem uma linha dele. E com relação ao julgamento em particular, eu acho que ia mudar muito pouco. Se tivesse os dois lá, como o Vitor disse, ia dar na mesma. Se tivesse alguma possibilidade de mudar, eu acho que o Fachin, que é uma pessoa muito longe de ser burra, ele poderia simplesmente tirar o processo para outro dia. Isso é normal, eu já fiz parte de conselho. Às vezes você percebe que, olha, esse dia pode ter alguém que vai dar um resultado diferente do que eu gostaria de ter, então eu atraso, eu fico mais uma semana com o processo para na semana seguinte. Então eu acho que ele deixou lá porque ele sabia que o resultado ia ser esse mesmo, não ia mudar. Tanto faz como fez, então ele deixou. Agora, o resultado que a gente tem é o de sempre. A gente já começou semana passada, o Vitor tem alguma ponta de esperança? Eu não tenho nenhuma esperança de que o próximo ministro vai ser o ministro que vai tomar uma decisão diferente do que está aí. Por uma razão simples. O Bolsonaro não vai colocar alguém que pode amanhã ou depois condenar o filho dele, condená-lo e assim por diante. Então, o ambiente político é isso. Infelizmente, eu não consigo achar que as coisas vão melhorar. Eu acho muito triste, né, que, dado o tema e as partes envolvidas, a gente consiga quase que adivinhar o voto dos ministros, né? Eles se tornem tão presumíveis, né? Porque os votos deveriam ser dados à luz do direito e da Constituição. Mas o que a gente vê cada vez mais claro é que existem grupos, né? E não é que esses grupos têm uma tendência ou uma doutrina de interpretação do direito. Não, eles estão literalmente ligados a interesses políticos. Então, dado o tema e dado ao paciente ou cliente ou o réu ou quem quer que seja ali como figura central, os votos passam a ser assim absurdamente presumíveis, né? O que mostra que o compromisso parece ser muito mais com o interesse político do que com aquilo que é justo e é de direito. Em relação assim à questão do Aras, conceitualmente, como eu tinha dito na semana passada, é muito triste, né, que nós como cidadãos e o próprio Ministério Público age assim, né, que quem está abaixo do Procurador-Geral tem a preocupação de eventualmente não compartilhar aquilo que a própria hierarquia sugere que deveria ser compartilhado e que, ao mesmo tempo, essa desconfiança se mostra razoável na medida em que o próprio Procurador-Geral, né, de público desqualifica uma força-tarefa que foi responsável por algo inédito no país, que devolveu bilhões aos cofres públicos. Então, ainda que o Procurador-Geral tenha diminuído o tom, para mim, o estrago já estava feito. Mesmo que a zaga tivesse entrado em campo, a gente teria perdido esse jogo. Então, como o Vitor bem disse, não mudou muita coisa. Agora, eu queria mandar aqui um recado especial. Agora, assim, talvez, veja só, se a Carmen Lúcia fosse lá 2-2, o Celso de Mello parece estar com problema de saúde, enfim. De repente, ela vai dar 2-2. Eu não sei o que aconteceria com 2-2. Mas eu acho que, sim, não justifica uma ausência, sabe?
Vai ser minha bola fora, mas vai ser minha bola fora do dia. Dona excelentíssima Carmen Lúcia. E da minha parte... Para mim não é novidade, tá? Porque do discurso de posse dela, o que ela fez, tanto é que teve uma vez aqui numa madrugada eu enfesado, escrevi uma carta lá, publiquei lá no site do STF, viralizou, até descobri que eu tinha um xará aí, CEO de uma grande companhia. Isso, imagina, eu não tenho nem onde cair morto direito, mas descobri que tem um homônimo famoso. Mas para concluir o tema, eu queria só dar um recado aí para os mais apaixonados admiradores do Lula. Presta atenção aqui que eu vou falar um negócio para vocês. O fato dele não estar preso e nós vivemos num país onde vergonhosamente criminosos podem ficar andando livre por aí até a 98ª instância, não faz dele menos criminoso. Porque o Lula está livre por causa de um estratagema legal, porque sobre a culpa dele não cabe mais decisão. Ele é culpado, pronto e acabou. Então, o Lula está solto, mas ele continua sendo bandido. E em relação à delação do Palocci, eu fico perguntando quem é que é razoável e que tem aí como massa encefálica alguma coisa do tamanho de uma castanha, assim, de uma noz, pode imaginar que um cara que comandou a economia, que comandou a Casa Civil, na sua delação tenha falado alguma mentira. Então, tudo que o Palocci falou é verdade, né? E o que foi contestado ali não era se o que ele disse era mentira ou não. E os crimes que o Lula cometeu já estão comprovados sem cabimento de discussão de mérito. O que me assustou muito na argumentação do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski é o seguinte: eles presumem a culpa, eles presumem a má-fé, eles presumem que a decisão do Moro de tornar pública a delação, porque veja só, eles não contestam o conteúdo da delação. Eles não dizem que a delação não está lastreada em fatos, em testemunhas, em provas. Isso não foi discutido. O que foi discutido é que a delação foi apresentada num dado momento e que isso poderia presumivelmente indicar uma possível conotação política. Então, eles primeiro presumem a culpa e não estabelecem uma conexão de vantagem. Qual foi a vantagem concreta que o Moro poderia ter tido pessoalmente para que tivesse agido da forma como agiu? Então, é incrível que a gente viva num país onde o Procurador-Geral da República desqualifica os seus colegas de Ministério Público e os ministros da Suprema Corte desqualifiquem os juízes. Então, acho que isso é talvez um retrato fiel do caos institucional que nós vivemos no nosso país. Então, o Lula é um criminoso sobre o qual não cabe dúvida, não há discussão de mérito, e a delação do Palocci não foi contestada em seu conteúdo em nenhum momento. É simplesmente atalhos jurídicos que tentam reescrever a realidade, mas a verdade é maior que tudo, a roda da história é imparável e, ao final, eu ainda tenho fé e esperança que ela que vai prevalecer. Se não vai prevalecer no campo da política, nas urnas, cada vez ela vai se tornar uma realidade mais concreta. Bom, vamos para frente. Depois da gente ter falado do Moraes, depois da gente ter falado do Fachin, do Lewandowski e do Gilmar Mendes, aí você pensa, não, chega de STF por hoje, né? Ninguém aguenta mais. Aqui, meus amigos, só que vocês vivem no Brasil. Quem disse que acabou? Nós temos aqui o ministro da Suprema Corte, né, que esses dias nos brindou com a seguinte... Deixa eu tentar mudar aqui a imagem. Nós temos aqui o ministro da Suprema Corte, que esses dias nos brindou com a seguinte afirmação, que o STF é o editor da sociedade. E eu, que jurava que o STF era a Corte Suprema do país e que tinha como responsabilidade ser guardião da Constituição. Bom, se eu já te dei um mole na última rodada, Cleveland, voltemos à rotina. Eu queria a sua impressão, ainda que fosse en passant, sobre você viver num país em que o presidente da Suprema Corte é capaz de fazer uma afirmação como essa. Desculpa, Marcelo, eu não ouvi quando ele falou isso. O que ele quis dizer com isso, hein? Ele quis dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal, né, conduzir as coisas de uma tal forma que a verdade prevaleça. E que, nesse sentido, né, não se está atacando a liberdade de expressão quando se combatem as fake news, que, na verdade, você está editando a sociedade, editando o país, tirando do debate
aquilo que supostamente é mentiroso. Então, compete ao STF o papel de ser o editor da sociedade. Essa é a leitura do presidente. Deixa eu fazer uma pergunta, algumas perguntinhas. Esse senhor é aquele mesmo que participou como consultor na Casa Civil na época do José Disseu? Exatamente. Esse senhor é aquele que foi advogado-geral da União na época do PT e que foi o cara que tirou poderes das agências reguladoras ao obrigar que todo procurador-geral das agências reguladoras fosse de carreira e não independente e tivesse que submeter às determinações do executivo? Esse mesmo. Esse senhor é aquele mesmo senhor que, durante alguns julgamentos envolvendo pessoas muito próximas a ele, não se declarou suspeito nem impedido? Isso. Esse senhor é o senhor que a semana passada resolveu falar que um juiz, para entrar na política, deveria ficar 8 anos sem ser juiz? Mas esse mesmo foi aquele mesmo que estava na Casa Civil e depois na AGU, que foi filiado a partido político, que foi direto para o Supremo e que julgou pessoas do partido do qual ele fazia parte? Sem se declarar impedido. É desse aí mesmo. Que tá falando? Inclusive que prestou concurso para juiz, parece que 2 vezes não passou. Esse aí. E esse senhor é aquele mesmo senhor que resolveu abrir um processo com base num regimento interno para fazer avaliação de fake news e definiu quem seria o juiz que iria conduzir esse processo? Isso, onde o processo, a vítima também está no papel de acusador. Não, entendi. Não, só para saber, Marcelo, porque... Não, tem mais uma coisa, deixa eu falar mais uma coisa. É o mesmo que proibiu, que falou do COAF, que o COAF não podia... é verdade. É do COAF, e que por um acaso estava investigando a esposa dele. É só um acaso. Para parar de investigar a esposa de Gilmar Mendes também. Coisas assim. É o mesmo. Todo aquele conjunto de informações... Oi? Uma pessoa que se notabiliza pelas suas amizades, inclusive, né? Tá, o amigo do amigo do amigo, tá, entendi. Esse aí mesmo. Não, agora, não sei, agora ele vai sair do Supremo, ele vai para algum jornal, ele vai ser editor, é isso? Não tô entendendo, só para saber. Cara, esse país nosso é uma zona que eu acho que daí para frente, daqui a pouco, para ele se declarar o DJ do Brasil, não custa nada. Como é que é aquele mestre de cerimônias do circo mesmo? Agora me faltou o nome. Enfim. Bom, é só dúvidas. Só fiz perguntas aí para tentar entender um pouquinho, mas eu acho que nesse país tudo pode ser. Tudo pode acontecer. E aí, Vitor, o Brasil é tudo podland? Olha só, eu não me recordo de um presidente do STF tão ruim como o Toffoli. A gente sabia que quando ele assumisse, muita coisa estaria em risco. E todos os receios se materializaram. Os 2 anos em que ele esteve aí, nós vimos retrocessos que culminaram com a reversão da prisão em segundo instante e muitas outras. Como plantonista, ele é um superstar. Consegue dar canetadas incríveis. Graças a Deus que ele sai em setembro. Mas vai ser um avanço inquestionável ele ser substituído pelo Fux. Talvez dê uma melhorada. Porque, de fato, assim, pior que ele, talvez só se fosse o Lewandowski, que acho que já foi presidente, né? Já passou. Já. Foi durante aquele que deu aquela pataquada no impeachment da Dilma, né? Na época, talvez ele não tinha muito espaço para remar contra a maré, como tem hoje o Toffoli, né? O ambiente era diferente. Assim, não tenho palavras. Eu só estou esperando ele não ser mais presidente do Supremo e voltar a ser uma excelência como todas as outras. E aí, Rodrigo? Vou fazer só, acho que 2 observações. A primeira é que até que eu achava que o Toffoli estava indo bem antes de virar presidente, nas decisões que ele tomou antes dessa ocasião, pelo que eu me lembrava, né? Mas posso ter passado algum. A segunda observação é que ele tem uma assessoria muito boa
né? A assessoria dele, eu tenho uma proximidade com alguém que conhece os meandros do STF, e que já me disse coisas sobre o Toffoli e outros ministros. Mas no caso do Toffoli, ele disse uma coisa boa, que era que ele tinha uma assessoria bastante competente, que ele soube escolher bem. E isso porque eu estava, na época que eu estava conversando, eu falei, parece que as decisões dele fazem sentido. Mas como presidente do STF, ele realmente mudou, né? Eu diria até o seguinte, não sei se vocês notaram, talvez tenha sido uma impressão errada minha, mas essa guinada do STF contra a Lava Jato, a favor de essas decisões mais esdrúxulas, elas aconteceram depois do primeiro semestre de 2019. Não foi assim, eles não estavam, tanto é que antes era difícil, né? Era difícil a defesa aí do Barbudinho conseguir alguma vantagem no STF. O STF meio que estava ratificando todas as decisões que haviam sido tomadas nas instâncias abaixo do STF. Isso aconteceu a partir do segundo semestre de 2019, se vocês olharem assim. Eu não sei o que aconteceu no primeiro semestre de 2019, mas alguma coisa aconteceu, né? Para que isso se modificasse tão radicalmente. Alguma coisa aconteceu, não sei o quê. Não tenho nem ideia do que pode ter sido também. Mas aconteceu. Bom, que pena, né? Que pena que a Suprema Corte, que deveria ser uma referência de valores, de conduta para a sociedade, que deveria ser a guardiã da Constituição, ocupe tanto espaço de um bate-papo semanal sobre o país, né? A gente poderia estar falando aqui de medidas econômicas, poderíamos estar falando de avanços, poderíamos estar falando de uma série de assuntos e gastamos tanto tempo do nosso bate-papo falando sobre o Supremo Tribunal, seus ministros, esses absurdos todos. Eu acho que isso é um bom termômetro, né, do fosso institucional em que a gente se encontra, que a história nos ajude a superar esse momento tão ruim. Bom, mas graças a Deus nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, né? Eu, clássico tiozão do WhatsApp, tiozão do churrasco, que faço aquelas piadinhas de final de ano com as minhas sobrinhas, é para ver ou é para comer e tal. Putz, eu tô aliviado essa semana, cara. Tô aliviado porque nós temos aí um ídolo teen, um ídolo jovem, o Felipe Neto, capa do New York Times, tá no Roda Viva, entrevista para o Jornal Nacional, entrevista na Globo News, uma coincidência fantástica, né? Tanta exposição ao mesmo tempo. Tem uns malucos aí, dizem que é teoria da conspiração, que estão pegando esse rostinho bonito aí para emprestar a uma causa e tentar recuperar um pouco de espaço nas redes sociais. Imagina, um absurdo. Mas assim, esses dias esse rapaz aí deu uma entrevista na Globo News e duas coisas que ele falou me chamou bastante atenção. A primeira é quando ele fala de gabinete do ódio, né? Que não se deve falar gabinete do ódio, porque é um movimento muito mais amplo, muito maior. E ele fez um alerta que tem que se tomar muito cuidado com alguns cursos que estão sendo feitos. Tem gente aí que se apresenta como filósofo dando os cursos. Então, assim, graças ao nosso paladino protetor, né, o que ele quer é que cursos privados, vendidos, pagos por indivíduos no exercício do seu direito de consumidor, pagando com o seu dinheiro, né, não possam ter esse direito, né, e que esses cursos sejam investigados, avaliados, perseguidos, porque, imagina, tá pegando gente inocente como eu, como vocês, né, e nos transformando aqui em soldados do exército do ódio. Inclusive, né, ele vai um pouco mais além nessa sua sanha protetora de dizer que o ambiente das redes sociais precisa se blindar, né, desses movimentos extremistas de direita. Aliás, eu nem sei se tem extrema esquerda, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu vi essa expressão em algum jornal, em alguma publicação. Eu queria perguntar para vocês se, assim como eu, vocês se sentem mais seguros num mundo em que a gente tem um Felipe Neto para nos proteger de todo o mal que possa nos alcançar. O que você acha, Vitor? Você está mais tranquilo como eu? Super tranquilo.
Eu acho que assim, ele tendo. Eu fico tranquilo desde que ele tenha o Gabeira como tutor. Aí eu ficarei 100% tranquilo, porque a chinelada que o Gabeira deu nesse rapaz com uma pergunta simples foi algo cinematográfico. Enfim, um cara que tem um conteúdo raso, né? Mas é a celebridade aí do mundo de hoje, enfim, não necessariamente você precisa ter profundidade, né? E ao que parece, tem a sua própria agenda aí, não sei se oculta ou se, mas tipo, ele só tem importância porque tem 40 milhões de seguidores no YouTube. O material que ele faz para as crianças é horroroso. Aqui em casa ninguém assiste ele, se assistisse teriam problemas. E ele como comentarista Nossa, político, que pai opressor. é. Mas eles não precisam, felizmente eles têm um bom discernimento. E, e, e assim, eu acho que o que ele representa pode ser retratado naqueles 30 segundos de diálogo com o Gabeira, onde ele mostrou o quão profundo e quão preparado ele é, sem mais a comentar. E aí, Cleveland? Mais tranquilo, se sentindo protegido, blindado dos malvadões, só cercado de bonzinhos? Não vai ser muito melhor o mundo assim? Eu continuo querendo ver um debate entre esse rapaz e o tal do Caio Coppola, viu? Tô louco para ver esse debate. Aí não Só seria um esperando, debate, né? aguardando. Seria um massacre, que você tá querendo ver uma carnificina, é isso? Não, tô louco para ver essa conversa entre os dois aí, né? Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, mas eu acho que ele tem todo o direito dele pensar e falar o que ele quiser. Total, Sim. total, total. A rede social. O grande problema de alguns democratas é que eles gostam da democracia para eles, né? Mas para os outros, quando os outros começam a criticá-lo, eles têm um problema sério com isso, né? Então, esse tipo de democracia para mim não serve. Pode falar o que você quiser de mim, não vou vou discordar, vou discutir, vou fazer o que for, mas eu vou deixar você falar. Agora, quando você começa a dar palpite e quando você começa a tomar posições que a priori você quer tolher os demais, me assusta. Mas me chamou muito mais a atenção o fato do nosso querido presidente da Câmara dos Deputados do Congresso cogitar chamá-lo para conversar. Não que ele não possa ir conversar. O que me causa estranheza não é o Felipe querer ir. O que me causa estranheza é um presidente do Congresso, num processo de discussão de fake news, resolver chamar o rapaz que tem um apelo fantástico, né? E a gente sabe o que querem tirar lá do Congresso com essa história de fake news. No fundo, a gente sabe o que é isso. E aí, Rodrigão? Mais tranquilo? Não, tranquilo. Assim, eu acho que esse é o tipo do elemento que passa, né? Vai passar. O problema é se passa fazendo estrago. Eu acho que ele não vai fazer muito estrago, não. Eu não acho que ele é muito consistente para fazer estrago. É claro, ele claramente segue uma agenda, ele deve estar sendo bem remunerado por isso, né? Como elemento, ele é um sujeito bem elementar das ideias, ele não tem profundidade nenhuma. Até tem um meme aí da internet falando de uma frase do Nelson Rodrigues, né, que o país, né, o mundo seria dominado pelos idiotas, em razão da quantidade que havia, e aí embaixo do meme tinha esse cidadão, esse elemento, e o outro elemento também da Rede Globo lá, um tal de Luciano. Eu não acho que eles são idiotas, ao contrário, eu acho que eles estão cumprindo o seu papel de ficar bem de vida, né? Curtir a doidada essa vida aí, ganhar bastante dinheiro. Mas se eles se fantasiam de moléculas, né? E enganam as pessoas, aí eles podem gerar uns problemas. E essas pessoas que são enganadas, aqui no meu entender, acabam sendo os idiotas, né? Os manipulados dessa história.
E elas são maioria, não conhecem bem, não tem muita educação, né? Um sujeito desse ter 40 milhões de seguidores no YouTube, eu nem sabia disso, fiquei sabendo agora. Eu acho assim incrível como isso acontece, né? Mas isso mostra um pouco a nossa sociedade, como ela precisa evoluir. Bom, só para encerrar aqui, concordo com o Cleveland, acho que todo mundo tem o direito de falar o que bem entende, a imbecilidade por si, ela é um direito democrático, né? Cada um se manifesta e compartilha suas ideias, e a minha crítica ao Felipe Neto é exatamente nesse sentido, porque o que ele não quer é exatamente isso, né? Que todo mundo tem o direito de se manifestar, ele se acha portador de uma missão que seria de escolher quais são aqueles que podem participar do debate político, né? Quais são aqueles que não são tóxicos, né? Como se alguém pudesse ter por si só esse mandato, né? Eu tenho aqui uma dúvida se ele é um inocente útil, porque para mim essa é uma estratégia muito clara, né? As redes sociais, o PT sempre foi um partido muito forte, porque ele tinha base, ele tinha militância, né? O PT tinha lá os seus voluntários, a gente que viu o PT nascer, né? Todo mundo comprava lá um brochinho do PT e tal. O PT perdeu o debate político, ele saiu das ruas, saiu das praças, saiu dos bares e ele entrou nas redes sociais. E o PT perdeu esse ambiente, a esquerda perdeu esse ambiente. Hoje, os números apontam aí mais ou menos que 3/4 das redes sociais, né, são frequentadas por pessoas que têm aí um perfil de centro para a direita, não de centro para a esquerda. Então, para mim, aí tem uma estratégia mercadológica, né? Se a gente não consegue, pelo nosso próprio esforço, pela nossa organicidade, né, retomar uma parcela desse espaço, né, e as redes sociais se mostraram aí o fiel da balança na questão da disputa eleitoral, basta ver que o Alckmin tinha um latifúndio no horário de TV que foi absolutamente irrelevante para a questão da eleição presidencial, enquanto o Bolsonaro, que não tinha tempo nenhum, mas tinha uma presença orgânica nas redes sociais, acabou usando isso a seu favor. Então, para mim, está muito claro que a notoriedade desse rapaz, né, está sendo tomada, emprestada, sabe-se lá por qual motivo, se simplesmente por vaidade ou se existem interesses econômicos aí, e a notoriedade desse rapaz está sendo emprestada, né, está dando uma forma a um grupo político. Basta você acompanhar no Twitter quem são as pessoas que vêm incensando o Felipe Neto à condição de grande pensador, né? Maria do Rosário, José Guimarães, petistas em geral. Então, eu não sei se ele é um inocente útil, talvez não tão inocente assim, mas talvez bastante útil. Mas para mim está muito claro que tem uma estratégia. Tem uma coisa que me chama um pouco a atenção, né? O Felipe Neto se notabilizou, tem 40 milhões de seguidores no YouTube. Aí você pensa assim, bom, 40 milhões de seguidores no YouTube, o Felipe Neto vai fazer uma live. Você pensa, bom, talvez uns 10% dos seguidores dele vão acompanhar a live. Aí nós estaremos falando de 4 milhões de pessoas. Não, mas 4 milhões de pessoas acompanhando uma live é muita coisa. Talvez então, não 10, mas 5%, então talvez tivesse 2 milhões de pessoas acompanhando a live. Mas 2 milhões de pessoas ainda é muita coisa. Então talvez 2,5% dos seus seguidores estivessem acompanhando a live, então teria 1 milhão acompanhando a live. E quando a gente vê as lives aí, essa última que ele fez com o ministro Barroso, que aliás não é só o Rodrigo Maia que ofereceu esse espaço para ele, você vê que esses números não parecem condizentes com aquilo que se ostenta no YouTube. Eu não sou especialista do tema, mas pelo menos as 4 operações básicas eu sei fazer. Tem alguma coisa que me chama a atenção nesses números aí, tem alguma inconsistência. Alguém que seja especialista de rede social. Quanto deu de audiência nessa live? Olha, cara, eu acho que, sei lá, não deu 200 mil pessoas ou 100 e poucas mil, alguma coisa do tipo. Então, assim, para quem tem 40 milhões de seguidores, para mim tem uma discrepância grande que talvez algum especialista em redes sociais seja capaz de explicar, mas eu, que só domino as 4 operações básicas aí, tabuada é só até que bonzinho, tem um pouco de dificuldade na do 7. Mas fora isso, me chama um pouco a atenção essa discrepância de números aí. Mas, de toda forma, né, seguiremos em frente. Esse rapaz aí, muito pretensioso, acha que pode proteger o mundo, mas apesar de eu ser um tiozão do churrasco, apesar de eu ser um tiozão do WhatsApp, querido, deixa eu te contar um segredo. O que eu acho bom para mim, pode deixar que eu escolho. Bom,
finalmente, né, depois de termos atravessado um pântano, né, com lama até aqui, para não dizer outra coisa, vamos falar de alguma coisa leve. Eu espero que vocês tenham feito as suas lições de casa aí, de separar umas dicas aí, umas bolas dentro, uma bola fora, para a gente terminar o nosso bate-papo aí num grande estilo. Alguém se candidata a começar a compartilhar suas dicas? Eu me candidato. Vamos lá então, Vitor, é você. Eu vou pedir desculpas porque eu tenho que sair. Então se candidate aí, e dê sua dica que a gente te libera. Eu vou ver as dicas de vocês depois no vídeo. Fechado. Bola fora, Carmen Lúcia. Pênalti, jogou lá no céu. Assim. Bola dentro, Gabeira. Fantástico Gabeira. Um cara que eu não sei mais se ele disse que ele é esquerda. Eu acho que o pensamento dele anterior foi de esquerda. Eu acho que hoje ele é um cara de centro, mas enfim, ele é muito ainda reconhecido como um cara de esquerda. Mas ele se diz de esquerda. Ele se diz, mas é que aí está vinculado emocionalmente. As ideias dele já não são tanto de esquerda. Eu concordo com mas isso. Ele, Então, mas enfim, independentemente disso, o cara sempre lúcido, sempre razoável. E enquadrou o moleque aí. Então, acho que ele precisa de mais gabeiras. Eu acho que a imprensa e a grande mídia, o mainstream, se tivesse mais repleto de gabeiras, seria um lugar com muito mais profundidade. Então, bola dentro para o Gabeira, fora para Carmen Lúcia. Dica. Outra série que eu estou vendo aqui, demorei para ver, foram várias recomendações no Facebook, estou gostando muito, chama-se Marli. É uma série catalã. É um professor de filosofia muito excêntrico e que vai dar aula numa escola de ensino médio, que aí, enfim, ensino médio, tudo se passa ao redor e ele vai expondo o pensamento dos filósofos, tem muito a ver com o enredo. Eu até tinha um certo preconceito com aula de filosofia no ensino médio, eu achava que não era muito efetivo. Estou mudando de ideia, estou achando bastante interessante. Vale a pena, não tem cabeça cortada, é uma série engraçada e ela está me ocupando meu tempo. São 3 temporadas, eu estou no final da primeira. Vale a pena, é em catalão, tem cenas da cidade de Barcelona, enfim, muito bacana. Então, fica essa minha dica aqui. Vitor, antes de você sair, eu queria te agradecer. Método Kominsky, sensacional. Você Já engoli as 2 temporadas. Fantástico, né? Se o Michael Douglas está espetacular na série, o Alan Parkin, então, o meu sonho de vida é chegar numa fase da minha vida em que eu possa atingir aquele nível de perfeição em rabugice. Eu estou me dedicando, né? O meu sonho é, nos meus últimos dias, chegar no ápice, ser um rabugento perfeito. E aquele personagem do Alan Parkin e os diálogos, como você disse, são primorosos. Os diálogos são espetaculares. Né? Isso aí, valeu a dica. A 3ª temporada tá para sair. Não vejo a hora. Valeu, obrigado pela presença. Legal. Tá liberado. Obrigado, mais cedo hoje. Até a próxima. Tá bom, mas a gente desconta no final do mês no salário aí, tá? Tá certo. Um abraço. E aí, Rodrigo Cleveland, com quem tá a bola? Deixa eu falar. Fala aí, Rodrigão. Cara, eu ia dar minha bola dentro pro Gabeira também, porque eu achei sensacional. Putz, eu não quis dizer nada, esperei o Vitor sair, eu também, cara. Pô, foi mal. Mas acho que isso não é um problema, acho que a gente pode dar também. A bola fora é o seguinte, é o juiz libanês que não deu um destino pro barco... Nitrato de amônia, é isso? O nitrato de amônia que explodiu lá no Líbano. Né? Meu Deus, que imagem, né? Foi pedido para o juiz várias vezes e várias vezes enrolaram. Eu até achei que esse tipo de enrolação só existisse aqui, né? Mas eu vejo que existem em outros países também. Então, eu particularmente fiquei bastante chocado com o que aconteceu no porto do Líbano. Eu estava falando, antes disso acontecer, minha esposa é de origem libanesa também, a gente estava falando de conhecer Beirute, conhecer aquele país, né? apesar das dificuldades que isso tem, mas é um lugar que a gente gostaria de ir. E ficamos bastante tristes com o que aconteceu, mas a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Isso daí só aconteceu porque as autoridades daquele país foram negligentes. E elas deveriam ter dado um destino para aquilo. E havia possibilidade, por exemplo, de usar
material na própria indústria de explosivos do Líbano. Tem uma indústria lá que deve ser estatal, sei lá, mas que poderia ter sido utilizado. Então isso ceifou não sei quantas vidas e machucou não sei quantas pessoas por uma negligência das autoridades. O negócio estava lá fazia anos, e ninguém fez nada. É um absurdo. É um absurdo. Então essa é a minha bola fora, né? Considerando o impacto que isso teve. No meu caso... Os minutos faltam para acabar? Já vai, filho, já vou terminar. Continuando. Minha dica. A minha dica é para quem gosta de livro. Para quem gosta de livro de romance, aqueles livros antigos, clássicos da literatura. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou compartilhar os livros da Zahar. A Zahar tem um conjunto de livros, né? Aqui tem o Conde de Monte Cristo, Frankenstein, livros Aladdin, que como clássicos, né? E são livros comentados. É muito legal de ler, entendeu? Eles têm toda a coleção do Sherlock Holmes totalmente comentada. Esses livros são comentados também, que eu estou mostrando. Olha, Viagem ao Centro da Terra. Legal. Não tem tudo do Júlio Verne, não tem tudo do Edgar Rice Burroughs, que é do Tarzan também, mas é comentado, né? Tem bastante coisa. É um preço, é uma edição muito luxuosa, capa dura. Comprei para o meu filho, para ele ter um dia. Tem bastante aqui em casa. Eu quero reler muita coisa, outras eu comprei até coisas que eu não tinha lido também. Mas que vale a pena ficar atento aí, porque a Zahar com uma certa frequência faz promoções e o preço fica pela metade e tudo mais. Então, assim, é uma oportunidade interessante para quem gosta de ler ou quer presentear alguém. Esses livros que são edições muito boas, bem comentadas, bem interessante. É isso. Show de bola. E aí, Cleveland, quais são suas dicas? Vamos lá. Será que o Rodrigo me permite compartilhar uma coisa ou não? Acho que dá. Claro. Vê se consegue. Deixa eu sair daqui, peraí. Deixa eu começar pela minha dica primeiro. Minha dica vai em homenagem a todos os brasileiros que continuam vivendo aqui. Um livro que eu resgatei e que é muito bom. Muito bom. Um clássico, Dom Quixote de La Mancha. Ou seja, viver nesse país é uma tarefa que não é fácil. Quixotesca. Então, eu acho que quixotesca. Eu diria que vale a pena ler. Eu já li 2 vezes e eu acho que cada vez que você relê, você se enxerga em algum momento da sua vida, em alguma etapa desse livro. Minha bola fora, eu acho que eu vou só pegar carona no que o Rodrigo falou. De fato, o que aconteceu no Líbano, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a ler o que poderia ter acontecido no Líbano, com juízes e tudo mais, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Mariana e outras coisas mais aqui no Brasil. Ou seja, o padrão de comportamento é exatamente o mesmo. Os incentivos são para acontecer nesses acidentes. É questão de tempo. É a falta de ação do Estado. Enfim, mas eu acho que o Rodrigo já falou tudo. E minha bola dentro, que é tão difícil achar, eu consegui achar uma nessa semana. Minha bola dentro vai para o Salgueiro, campeão pernambucano, depois de anos e anos e anos, finalmente um time 105 anos de Pernambuco. 105 anos. Pernambuco é campeão estadual. Então, não consegui achar outra bola dentro, vai para o Salgueiro mesmo. Bom, beleza. Vou começar aqui pela minha dica, né? A minha primeira dica vai para a 5ª temporada de um seriado, de uma série espanhola chamada Vis a Vis. É bastante interessante, assim. As primeiras temporadas se passam num presídio feminino e essa 5ª temporada
mostra a trajetória de uma moça que, injustamente condenada, acaba entrando dentro do sistema prisional e o sistema transforma ela. Lá ela se encontra com uma antagonista e esse antagonismo se desenvolve ao longo das 4 primeiras temporadas, e na 5ª temporada elas já não são mais tão antagonistas assim, então vale a pena para quem assistiu as 4 primeiras temporadas. A minha segunda dica é um livro que curti demais. Agora, muito recentemente, a XP organizou um evento esse ano online, que foi a Expert, e uma das personalidades que ela levou para falar foi o Amir Klink, né? O Amir Klink é sempre muito bom ouvir o Amir Klink falando. Cara muito sereno, muito lúcido, assim, incrível. Quem tiver a oportunidade de ler ou ver entrevista, vale muito a pena. E o livro dele que eu indico é O Mar Sem Fim, né? A menor volta ao mundo, né? Pela convergência antártica. Então é um livro muito legal. Acho que é uma experiência humana riquíssima, de encontro com si mesmo. É um show de logística, né? Porque planejamento incrível. Eu sempre gosto aqui de no final do nosso bate-papo fazer uma citação, e a minha citação hoje ela vai se emendar com a minha bola fora. Bom, a minha citação diz o seguinte: o mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes. Claro que falando com 2 economistas, eu tenho certeza que eles sabem que eu estou falando aqui do nosso inesquecível Roberto Campos. E eu trouxe essa citação do Roberto Campos para falar da minha bola fora, né? Que é do senador Álvaro Dias, que está querendo tabelar aí os juros do cheque especial. Eu fiquei na minha, que era para ninguém falar. Essa era boa, hein? Essa era boa. Guardei para mim. Cara, falei, não vou tocar. Eu queria fazer uma emenda no projeto dele. Eu falei, não vou tocar no assunto, vou guardar essa bola fora para mim, porque é uma bola fora, né? Que essas tentativas que o Brasil, né? E os países mais desenvolvidos... Foi votado hoje, não? Eu não cheguei a ver como foi a votação. Mas essas tentativas... Você permite uma emenda no projeto do Álvaro Dias? Eu confesso que além de limitar os juros, tem que ser capitalização simples. Olha aí, que beleza, né? Nada tão ruim que possa não ficar pior. Tem que emendar. Porque, na verdade, o projeto do senador Álvaro Dias remete àquela nossa incansável tentativa de rever a natureza das coisas, né? Como tentar revogar, por exemplo, a lei da oferta e da procura, como se a taxa de juros não fosse o preço do dinheiro. Então, assim, é surreal que no ano de 2020, né, com toda a literatura econômica à disposição para quem quiser ter um mínimo de trabalho, de pesquisar, saber que uma medida como essa é uma solução simples para um problema complexo que a gente sabe que não vai resolver em nada e, ao contrário, vai gerar distorções incríveis que vocês, como economistas, sabem muito melhor que eu, né? Marcelo, passou no Senado. A notícia quentinha. É isso aí. Nada está tão ruim que não possa piorar e a gente nunca pode subestimar. Porque, assim, a inteligência, a genialidade humana, ela tem um limite. Agora, a imbecilidade não, ela é infinita, né? Quando você acha que você se deparou com a coisa mais imbecil do mundo, vem alguém e coloca num novo limite, aumenta esse sarrafo. E a gente, nesse caso aí. E a bola dentro, hoje, não tem criatividade nenhuma, também, no meu caso aqui, vai para o Fernando Gabeira, né? Que qualquer pessoa, às vezes, um toque, né? Um totozinho, um pinguinho de lógica é o suficiente para desmontar todo um raciocínio. Meus amigos, falar com vocês é sempre muito bom. É um privilégio para mim, que eu renovo a cada semana. Acabamos de encerrar aqui o nosso 12º encontro e que venham mais dúzias e dúzias e dúzias e dúzias de encontros. Sempre bom falar com vocês. Até quinta-feira que vem. Quem sabe, né? Com uma pauta um pouco melhor. Esperança é a última que morre, mesmo quando a gente está no Brasil. Um abração. Fiquem com Deus. Foi um prazer. Tchau. Valeu. Tchau.